A paz, meu nome é Jonatas, bem-vindo ao meu canal. Nós estamos na leitura anual da Bíblia dentro do planejamento cronológico. Hoje é o dia 7, nós estaremos comentando textos que estão de Jó capítulo de número 14 até Jó capítulo de número 16. A história de Jó, sem dúvida, é uma das mais fantásticas que conhecemos, tanto da Bíblia. Está Jó dentro da divisão dos grupos dos livros poéticos e realmente é uma história inspiradora por tudo que Jó passou e por quem Jó foi em todos os momentos. O capítulo de número 14, eu não posso abri-lo sem lembrar de como finalizamos o capítulo de número 13, com Jó em um lugar de quase desesperança, dando declarações extremamente contundentes a esse respeito da sua dor, até porque o capítulo de número 14 não se abrirá de forma muito diferente. Jó, inclusive, ele vai dizer que o homem nascido, o ser humano nascido de mulher, a sua limitação e o seu tempo na terra serão breves, cheio de inquietação. Ele vai falar que as suas ações, né, são como uma flor que nasce e murcha, que os dias do ser humano são contados e os limites da vida já estão estabelecidos e deles não passará. Jó tem um entendimento claro que a sua vida está finalizando, ele está acabando, do jeito que está indo, realmente ele não vai suportar. Dentro do capítulo de número 14, existem versículos preciosos. Destaco do versículo 7 ao versículo de número 9, inclusive, uma parte importante de uma música muito conhecida em nosso meio, inspiradora, né? Vai falar assim esse texto: porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão seus rebentos, nem as raízes se envelhecerão na terra, mesmo que a raiz se envelheça na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará ramos como planta nova. Glória a Deus, porque esse Jó, que apesar de estar no limite da sua dor, ele tem palavras ainda de esperança, sabendo que o Senhor é aquele que pode mudar, reverter esse quadro, e assim nós também precisamos compreender que por mais que esteja tudo no limite da dor, o Senhor sempre poderá fazer, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. O capítulo de número 14 ainda termina com Jó dando razões claras da sua debilidade, mostrando realmente sua fragilidade e, enfim, termina dessa forma. No capítulo de número 15, nós temos a segunda intervenção de Elifaz, aquele amigo que foi o primeiro a falar, que deixou de uma forma subjetiva que Jó estava colhendo o que estava plantando. Não fala de uma forma direta, mas subjetiva. Só que no capítulo de número 15, aí sua fala sim é agressiva, é direta, até porque dá para ver claramente que ele se sente ofendido por algumas falas em respostas de Jó, principalmente ali quando Jó falou que eles não sabiam de nada, que eles eram médicos que não tinham respostas. Aliás, Jó vai falar assim, ó, se vocês ficarem calados, vocês se passariam por sábios. Então o Jó ele dá respostas duras aos seus amigos e evidentemente os seus amigos também vai começar a repreender de uma forma mais incisiva. O primeiro ele vai falar assim, olha, será, versículo de número 6, logo depois do versículo de número 6, ele vai falar assim, a sua própria boca o condena, e ele vai continuar falando assim, será que você é o primeiro homem que nasceu? Será que você ouviu os conselhos secretos de Deus e tem toda a sabedoria? O que você entende que nós não entendemos? Ele se sente ofendido, né? Ele deixa aí para o coração aquelas respostas de um homem amargurado, de um homem em dores. Nisso eu tiro também uma conclusão que nós precisamos trazer para a nossa vida, né? Não evidentemente literal nesse conceito, mas muitas vezes pessoas nos dão respostas
dentro da sua dor, dentro da sua fragilidade, e nós precisamos ter esse discernimento para que nós possamos não tornar isso uma guerra, né? Isso faz parte do exercício cristão, isso faz parte de exercer os frutos do Espírito, como autocontrole, mansidão, temperança, bondade, benignidade. Nós não podemos muitas vezes julgar a resposta de alguém que está no momento de dor, de perca, de decepção, né? Às vezes essa pessoa vai falar na sua sangria, né? E nós não podemos muitas vezes levar isso em consideração, mas nos colocarmos numa posição de intercessão e nós vemos que ele faz, assim como seus amigos realmente levam isso, né? E deixam isso levar para o coração. A partir do versículo de número 17, ele continua contando uma história, ele fala assim, olha, eu vou te contar algo que eu sei, algo que eu ouvi, algo que é da nossa tradição, e ele começa a deixar claro, ele fala assim, olha, realmente a riqueza e a prosperidade daquela pessoa pecadora, daquela pessoa que sofre com iniquidade, ela não subsiste. Então ele está falando assim, Jó, sabe por que você perdeu tudo? Porque você é pecador, porque você errou, porque você falhou, né? Então as palavras são muito duras. Se não bastasse a crise pessoal, financeira, né, emocional, em todas as áreas que Jó está passando, ele tem ali ao seu lado 3 amigos que realmente estão ali, mas estão realmente fazendo um papel de acusadores, né? E isso tudo tensiona mais. Tanto é que o capítulo de número 16, onde nós finalizamos a jornada diária, para mim é um capítulo assim dos mais difíceis do livro de Jó. Assim, a respeito da situação de Jó. Jó vai deixar claro o acusar do golpe, né? Jó ele vai dar ali palavras deixando claro que ele está no limite físico, emocional e também espiritual. Olha só, ali a partir do versículo de número 7, ele fala assim, na verdade esgotastes a minha força, destruístes toda a minha família. Ele está falando de Deus. Ele está realmente numa situação extremamente debilitada. Humanamente, nós não conseguimos nem compreender o grau de perca, o grau de angústia que Jó está vivendo e a sua debilidade em relação às acusações dos seus amigos. Ele está falando, olha, vocês realmente estão me fazendo sofrer mais. Na abertura desse capítulo ele deixou claro isso a entender, né? Pastor, mas e aí, Jonatas, a respeito disso, o que nós podemos entender? Nós podemos entender que Deus é um Deus tão maravilhoso que ele não nos olha com o seu olhar de santidade, perfeição, né? Ele nos olha, ele consegue nos olhar dentro da nossa fragilidade. E é por isso que as suas ações, elas não condizem com a sua santidade e perfeição. Ela muitas vezes vai manifestar a misericórdia mediante as nossas falhas, iniquidades. Ele vai nos olhar com um amor extremamente fantástico. É o olhar de Jesus ali para os soldados na cruz e falando assim, Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele está sendo humilhado, ele está sendo ali exposto a uma situação, recebendo todo nível de tortura, e ele está perdoando os seus agressores. Então Deus ele tem esse olhar de amor. Deus é amor, segundo a sua palavra. Ele é justiça, ele é juízo, mas a sua misericórdia, ela se renova a cada manhã e são a causa de nós não sermos consumidos. Glória a Deus por isso, porque o Senhor, ele sempre nos olhará com isso. O livro de Jó é um livro que nos mostra o olhar de Deus para nós e por que muitas vezes Deus nos permite passar por processos que nós não entendemos. Tem um propósito em todo o tempo. A partir de agora, nós vamos entrar numa fase assim, que Jó ele começa a caminhar direcionado para a resolutiva da sua história, né? Os diálogos, as conversas, as percepções daquilo que está acontecendo, elas vão amadurecer e evoluir muito.
Daqui a pouco tem a entrada de um quarto amigo, né, que ele está quietinho durante o livro inteiro, os diálogos de Deus e de Jó, e vai ser fantástico. Eu te convido a nós caminharmos nesse intuito. Se inscreve aí no canal, curta, comenta, né? Isso vai ser importante para nós entendermos o fruto do nosso trabalho. Eu termino, como sempre tenho terminado, te abençoando. Que o Senhor te proteja, te guarde, onde pisares a planta do vosso pé, não somente a ti, mas aos teus. Que o Senhor te dê saúde, brinde a tua saúde e te dê prosperidade. Não somente a ti, mas aos teus. Deus te abençoe.